Desde criança eu me incomodava com essa coisa da diferença. O fazendeiro com aquela casa maravilhosa, trancada lá, 7 chaves. E as crianças que não sabiam ler. Eu também. Teve uma época que eu pensava nisso todos os dias antes de dormir. Me incomodava e eu queria que todo mundo parasse o que estavam fazendo para poder resolver o problema da desigualdade social. Como viver as banalidades da vida sabendo que tem alguém passando fome, sendo morto injustamente, sem uma casa para morar? Essa é a história de Conceição Paganelli. Quando a polícia chegou na minha porta, foi dizendo que todos os meus filhos eram bandidos e que na minha casa deveria ter armas e drogas. E aí eu abri os portões e mandei eles entrarem para verificar o que estava acontecendo. E era o meu filho que estava preso. Seu filho, Cássio, tinha 16 anos e foi preso por roubo. Ele foi preso e foi para FEBEM. A princípio, quando me ligaram de lá, que ele estava na Fundação do Bem-Estar do Menor, e foi uma assistente social que ligou, eu me senti confortável. Eu imaginei que lá, agora ele teria acesso a tudo aquilo que nós não temos até hoje, né? 22 anos depois, nós ainda não temos dentro das comunidades, que é um atendimento psicológico, social, pedagógico, mais direcionado para um jovem ou para a família que necessite dessa atenção. Então, o primeiro momento, o meu primeiro contato, assim, via telefone com a FEBEM, hoje Fundação Casa, foi com essa sensação, que tudo aquilo que era negado na nossa comunidade, ele teria agora na Fundação do Bem-Estar do Menor. Tanto é porque era uma Fundação do Bem-Estar. Eu jamais ia imaginar que fosse tão mal-estar. Conceição sentia o mal-estar do seu filho e se incomodava. E aí, na primeira visita, eu já me deparo com um cenário muito horrível, não era aquilo que eu esperava, de uma fundação com tamanho nome. E quando eu me deparei com aquele cenário de cabeça raspada, de mão para trás, carregando uma canequinha na mão e uma escova de dente descartável, mas que eles tinham que permanecer com ela, então aquilo me assustou bastante. E a escovilha havia pendurada no pescoço. E a camiseta branca, bem coladinha aqui, a gente não podia tocar. E eu já saí dali achando que precisava mudar o cenário, que não era ali que ia resolver o problema, nem meu, nem de muitas mães. Não foi a primeira vez que Conceição se incomodava. Na verdade, ela sentia isso desde os 12 anos, quando ainda morava em Conde, na Bahia. Desde criança eu me incomodava com essa coisa da diferença. O fazendeiro com aquela casa maravilhosa, trancada lá, 7 chaves. E as crianças que não sabiam ler. Eu comi teatro fracional. Eu fui invadir a sala da biblioteca da Casa da Fazenda e coloquei as crianças da fazenda tudo dentro para aprender a ler e escrever. O fazendeiro queria me matar. E eu não me conformava de eu poder ir para a rua, para a cidade, estudar, e os meus coleguinhas do meu dia a dia, que a gente comia junto, que a gente brincava, tomava banho no rio junto, eles não saberem. Então, quando eu me alfabetizei, eu comecei a alfabetizar. Até que um vereador mandou construir uma escola para mim. E aí o meu pai fez, ele vamos construir a escola dela. E eu fiquei trabalhando até meu pai morrer. E recebia pela prefeitura. O incômodo de Conceição é inato. A sede de justiça social é uma semente que começa a brotar, criar raízes e querer espaço para crescer. Quando seu filho foi preso, o incômodo de Conceição não cabia mais dentro de si e precisava expandir, transbordar, tocar os outros. E aí eu comecei a querer conversar com as mães e elas não queriam muito falar, porque se muito se falasse na frente dos funcionários que os filhos sofriam retaliações. Então era um pacto de silêncio, uma dor de silêncio. Eu vi naquelas mães a vontade de chorar e que elas não se davam o direito da lágrima descer. Então os olhos enchiam de lágrimas e aquela lágrima secava dentro do olho. Então, ao mesmo tempo que elas sofriam, elas se martirizavam, porque quando a lágrima não desce, imagine, a lágrima é para escorrer, não é para secar dentro do olho. Então, elas não se davam esse direito, porque elas também imaginavam
que o filho errado, ele não tinha muitos direitos. Conceição deu a essas mães o direito de chorar, deu o direito de dividir a dor e, assim, deixar menos pesado o fardo. O incômodo a fez agir, se incomodava com aquela situação e precisava fazer alguma coisa a respeito. E aí nós fomos nos agregando, até para nos consolarmos, para se apoiar mesmo. Nós nos encontrávamos na Praça da Sé, né, na Praça da República, pelo menos para sentar e conversar. Chorar, para falar da dor. E havia um pacto muito forte, é que a dor de uma era a dor de todas. Era carregar a minha dor e carregar com elas a dor delas, daquelas mães que perdiam seus filhos ali. Eu me colocava o tempo todo no lugar delas, tanto que eu tive momentos assim de eu perder a voz, de eu começar a tossir, não conseguir mais dar uma palavra. Eram momentos de muito desespero, era desesperador. Em 1998, nasceu a AMAR, a Associação de Mães de Adolescentes em Situação de Risco. É uma rede de apoio com as mães para lutar pela garantia dos direitos de seus filhos e filhas. Em uma reunião eu falei, as mães estavam muito desesperadas por conta de uma rebelião e eu tive a ousadia de falar que eu não estava mais preocupada com o meu filho, com o Cássio, e nem estava preocupada comigo, eu estava preocupada em mudar a cultura da FEBEM. O incômodo se transformou em generosidade com cada uma daquelas mães. E quando o incômodo gera uma ação, essa ação gera outros incômodos. Então, assim, o meu objetivo, que eu creia, que eu persegui durante anos, era acabar com a tortura. Isso me custou muito caro, me custou muitas ameaças, me custou adoecimento, né? E eu precisei me afastar, precisei ficar sob proteção do Estado, sob proteção da Anistia Internacional. Houve um movimento global em defesa da minha pessoa, porque o próprio Alckmin, em uma coletiva de imprensa, ele citou no momento onde Tatuapé pegava fogo, virava todas as unidades. E ele disse que eu trabalhava contra o governo dele, e isso foi muito mal. Se trabalhar por dignidade, por direitos humanos, for trabalhar contra o governo dele, eu estou trabalhando realmente. Porque a minha busca é pela dignidade, pela recuperação desses meninos, pelo bem-estar, pelo apoio às famílias. Se isso for contra o governo dele, estamos aí. E a partir do momento que o Alckmin disse que eu trabalhava contra o governo dele, eu comecei a ser ameaçada de morte. Eram os funcionários da fundação. Eram os torturadores que se sentiam incomodados com essa coisa de não torturar. Entre inúmeras homenagens, Conceição recebeu 2 vezes o Prêmio de Direitos Humanos do Governo Federal, o Prêmio USP de Direitos Humanos e o apoio da Unicef desde 2002. Hoje, ela é fellow da Ashoka Empreendedores Sociais. A nossa luta foi muito grande, né? Foram anos de enfrentamento diário, de diuturno, né? Nós não tínhamos sábado, domingo, feriado, dia santo, não. Nós estávamos dentro da fundação, denunciando e levando as grandes autoridades desse país lá para dentro para ver as mazelas. E a única mulher no mundo que levantou para defender, não defender o crime do filho, mas para defender a dignidade do filho, a nível de Brasil e de mundo, fui eu. O incômodo de Conceição virou luta. Qual o comum entre eu e você, mesmo quando carregamos experiências de vidas distintas? O que de tão individual tem na sua existência que encontra o comum da existência humana? Nesse episódio, o nosso comum foi o incômodo.